Para discutir um autor é discutir, sobretudo, o seu tempo, né? Esse livro ficou proibido durante muito tempo no Brasil. É um livro proibido por várias razões. A proibição pode ser com uma censura ao estilo ditadura, não pode publicar, ou pode ser essa que vocês têm no curso de vocês. Os professores vetam alguns autores. E vocês não podem passar 20 anos na universidade e não saber nada de Alberto Guerreiro Ramos. Olha, não é um autor qualquer. Esse aqui, Alberto Guerreiro Ramos, é o principal sociólogo brasileiro de todos os tempos. Entendeu? Então, veja que se fosse um João Ninguém, tudo bem, o cara não foi discutido, etc. Mas Guerreiro Ramos, não dá para... Não é um descuido, nem é produto do acaso. É produto de um método que começa com o banimento da crítica dentro da universidade. Vocês sabem, né? A crítica está proscrita na universidade brasileira. Então, prospera um bom mocismo. E no meio daquilo que a gente chama de intelectualidade também, essa intelectualidade brasileira, horrorosa na sua maioria, está banida a crítica. A crítica, ela implica em algo que o Guerreiro Ramos mencionou aqui, num revisionismo permanente. No marxismo, vocês sabem, se alguém se declara revisionista, está condenado ao fogo dos infernos. Por quê? Porque Lenin... Não, porque o revisionismo, dentro da social-democracia alemã, sabe a Alemanha? Lá longe, vocês nunca foram lá, nunca viram, está lá longe, não tem nada a ver conosco. Lá na Alemanha começou o revisionismo começou em 1895 com George Bernstein, que pretendeu fazer uma revisão da teoria das crises de Marx. E ele não foi ingênuo, ele esperou primeiro o Engels morrer. O Engels morreu, 2 meses depois ele publicou. E no Brasil não tem crítica. E o Guerreiro Ramos é um revisionista, como ele diz no livro, por excelência. O revisionismo é um método, que significa que você tem que passar em revisão crítica o tempo inteiro. O tempo inteiro vocês têm que estar fazendo uma revisão crítica de tudo, né? Da arquitetura, da literatura. Se eu disser hoje, Antônio Cândido fez muito mal para a literatura brasileira. Os paulistas, os pianos, quase acham que eu chutei a mãe deles. Mas fez. Mas aqui no Brasil, sobretudo lá em São Paulo, tem as vacas sagradas, não pode tocar. E é essas vacas sagradas que eu toco. Desço a lenha. Mas não desço a lenha assim, a gente fica estudando sistematicamente, né? E o Guerreiro Ramos é um desses casos de um intelectual gigantesco, autor de uma vasta obra, da qual eu reputo 4 delas, assim como as mais importantes, né? A primeira, eu acho que é Mito e Verdade da Revolução Brasileira, que estava proscrito, não tinha os livros, etc., e a gente publicou aqui na coleção do IEL. O pessoal do marxismo ortodoxo, dogmático, sobretudo o pessoal do Partidão, ficou louco, né? O pessoal do Partidão ficou louco, porque não pode, imagine. Mas o PCB, que está mais identitário do que comunista cada vez mais, ele não... E como no PCB tem pouco marxista lá dentro, quase não tem marxista, então é um problema sério, né? E ele tem 4 livros que eu reputo da mais alta importância. Eu vou dar uma nota pessoal, biográfica, só para mostrar a dificuldade. Eu não sabia de Guerreiro Ramos. E quero dizer para vocês, quando eu era presidente do DCE aqui na UFSC, eu lembro do Guerreiro Ramos andando pelos corredores com umas roupas de baiana, assim, como se fosse um cara que joga capoeira, saca? Aquelas calças meio transparentes e tal, e com um charutão. Eu lembro da figura. Mas nunca me foi apresentado, porque quem trouxe o Guerreiro Ramos para cá foi a ultradireita do curso de administração. Olha só, eu não sabia. E um dia, lendo As Confissões do Darcy Ribeiro, que eu recomendo para todo mundo, é um livraço desse tamanho, o Darcy diz o seguinte: tem um livro que eu acho a coisa mais importante da sociologia brasileira,
que se chama Introdução Crítica à Sociologia Brasileira, que é um livro de 57. Quando eu li aquilo, falei, pô, o Darcy não dorme no ponto. Eu vou atrás desse livro. E aí, meus amigos, eu li Guerreiro Ramos, tudo assim, ó, tudo em xerox. Tá um livro proibido, porra. Nos cursos de pós-graduação de Sociologia está proibido. Só se discute quem que leria. E nas bibliotecas, nós não temos bibliotecas, né? Então, vocês não encontram quase o livro do Guerreiro. Aí eu achei essa versão aqui original, né? A primeira, do Mito e Verdade. Mas quando eu me debrucei sobre introdução crítica à sociologia brasileira, eu fiquei aloprado. Digo, não é possível. Isso aqui é uma beleza, e é um livro de 57, e eu estimulo que vocês leiam, e vocês vão ficar despirocados. Vocês vão ficar loucos. Quando vocês lerem aquilo ali, Introdução Crítica à Sociologia Brasileira, vocês vão trancar a faculdade e vão para uma biblioteca estudar, porque simplesmente é o fim. Aí, em seguida, eu já li outro livro dele, A Crise do Poder no Brasil, que é um livro de 61. E esse livro que nós vamos discutir hoje aqui é de 62. Desculpa, de 63. Vésperas da ditadura. Olha a capacidade de antecipação. A Crise no Poder no Brasil, de 61, é uma loucura. E ele tem um livro de valor epistemológico extraordinário, foi republicado pela UFRJ, e se chama A Redução Sociológica, que eu recomendo para todo mundo, tem que ler. Tem que ler por quê? Porque aí vocês têm que fazer a redução sociológica, que tem o seguinte postulado: todo conhecimento do mundo é subsidiário ao conhecimento nacional. Sacou? É quase como se eu dissesse assim: não dá para ler Marx, quer dizer, só dá para utilizar Marx se tiver lido Euclides da Cunha, ou Zé Lins do Rego. Percebe? Todo o conhecimento do mundo, aquilo que a gente chama sociologia clássica, o pensamento clássico, o marxismo em geral, tem que ser subsidiário, óbvio. Senão nós vamos fazer, sabe o quê? A exegese. O que Marx disse nos escritos econômicos e filosóficos? Como foi a posição do Marx sobre o Simone Sismondi nos Grundrisse? O que ele manteve no Capital? Como é que estão as teorias da mais-valia? E nós vamos ficar nesse negócio que um monte de marxista quer, que é a exegese dos textos sagrados. Para fazer, sabe o quê? Fazer porra nenhuma, ficar dentro de casa. Não meter a mão na massa. O Guerreiro é a Revolução Brasileira. Mito e verdade da Revolução Brasileira. E ele está escrevendo num momento em que a sociedade brasileira estava numa ebulição completa. Gente, vocês têm que entender o seguinte: sabe por que tira a Dilma, assim com tapinha de nada, que o petismo miserável chama de golpe, não teve golpe algum? Tirou a Dilma, sabe por quê? Porque era fácil. Por que nós tivemos uma ditadura de 21 anos? Porque era difícil, o pacote que... Então, quando vocês pensarem, por que nós vivemos uma ditadura de 21 anos? É uma contra-revolução gigantesca de 2 décadas. Por quê? Porque estava em curso a Revolução Brasileira. Extirpar aquele câncer demandou 21 anos de quimioterapia. Na veia. O Brasil, que emergiu em 85, por um regime liberal burguês, era completamente distinto daquele de 64 que está narrado aqui pelo meu querido Guerreiro Ramos. Então, um cara que escreve essas obras, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é: me expliquem por que ele é conhecido só nos cursos de administração, com o clássico livro dele, A Nova Ciência das Organizações. Quero dizer para vocês, nos cursos de administração, todo mundo lê algo de Guerreiro Ramos, mas lê A Nova Ciência. É o livro mais importante dele, que é uma rediscussão da riqueza das nações, que ele faz quando ele estava morando nos Estados Unidos. Então, por que, no Brasil, qualquer quinquilharia de 8º nível, como Boaventura de Souza Santos, pega qualquer um que está por aí, o Losurdo, qualquer porcariazinha, qualquer um, de qualquer tipo. Como é que Angela Davis é mais conhecida que Guerreiro Ramos? Me expliquem.
Me expliquem. Não tem cabimento. Não tem cabimento. Como é que qualquer autorzinho de 8ª categoria, um Gessé Souza, é best-seller de aeroporto e um sujeito dessa estatura não é? Bom, não é por falta de qualidade teórica e lucidez. É por uma razão simples. Porque esse cara é um crítico total e um instrumento decisivo para nós pensar a Revolução Brasileira. Percebe? Além de ser um cara extremamente culto. Eu postulo que o primeiro sujeito que introduziu o Lukács no Brasil foi o Guerreiro Ramos. E foi com o trabalho dele sobre o trabalho, que é um pequeno texto sobre o trabalho, que eu não achei na confusão hoje aqui em casa, mas ele fez para entrar no DASP, no Departamento Autônomo do Serviço Público. É um clássico. Então, como é que esse baiano não é conhecido? Santo Amaro, hein? Quer dizer, como é que o Caetano é mais conhecido que o Guerreiro Ramos? O Caetano, que não sabe nada de política, nada, é um ignorante. Embora prefacie o livro do Ciro e o do Mangabeira. O Caetano, o que ele sabe de sociologia e de política? Nada. O que eu sei de música? Nada. Agora, todo mundo fala em Santo Amaro, pensa no Caetano e na Bethânia, e não no Guerreiro Ramos. Percebe? Tem algo errado aí, rapaziada. Muito errado. Dentro da universidade, no interior da esquerda, nos acadêmicos, gente que eu odeio naturalmente, né? Então, nós temos que resolver isso. E qual é o grande problema dele? Eu vou mencionar aqui 4 pontos. O primeiro deles, o Guerreiro vai fazer a crítica revolucionária da revolução. Sacou? Olha que contraste com os tempos nossos. Você vê que no Brasil está proibida a crítica. A crítica é muito mal vista. A crítica é horrorosa. Ninguém pode... A crítica é muito mal vista. O Guerreiro vai fazer a crítica revolucionária da revolução. É uma pancada. O que significa? Que ele vai pegar tudo aquilo que está consolidado, tudo que é sólido, e vai desmanchar no ar. Ele vai dizer, sinto muito, isso aqui é muito fraco. Mas veja, os dogmas no meio da esquerda são tão difíceis de diluir quanto no meio da direita. Se eu disser para... Vou dar um exemplo para vocês. Eu critiquei durante anos os programas sociais do PT como de gestão moral da pobreza. Algo inaceitável para a esquerda. E dizia, a esquerda não está aqui para lutar por justiça social. A esquerda está aqui para lutar pela revolução socialista, pela revolução brasileira. Isso, que é uma verdade elementar, era considerado uma agressão aos pobres, porque o sentimento religioso no meio da esquerda é grande. E a esquerda é basicamente moralista. Ela não é crítica. Entendeu? Agora, quando o Temer manteve o Bolsa Família e o Bolsonaro manteve o Bolsa Família, a esquerda silenciou, agora ela não fala mais disso. Porque a gestão moral da pobreza está clara. Então, bater nos dogmas de um tempo é terrível. E o Guerreiro Ramos chega a dizer o seguinte, o Partido Comunista Brasileiro é uma casa de alienação. Sabe o que é isso, gente? O PCB dos anos 60 formulava a teoria, tinha importância nos sindicatos urbanos e rurais, formulava a teoria, certo ou não, Nelson Werneck Sodré, Caio Prado Júnior, tinha os intelectuais, tinha uma, como é que é o homem do latifúndio, 4 séculos de latifúndio, vocês devem saber, esqueci o nome. Enfim, a quantidade de intelectuais do Partidão era gigantesca. O Partidão era hegemônico. E o Guerreiro Ramos se apresenta mesmo. Não fique pensando que o PCB que ele está batendo é esse PCB identitário de hoje aí. Isso aí não chega nem... Não é nem uma caricatura. Alberto Passos Guimarães, exatamente. Jorge, 4 séculos de latifúndio. Alberto Passos Guimarães. Mas não era só. Era o Edgar Carone sobre o movimento operário. O Partidão, nos anos 60, era dominante no meio intelectual. E no meio intelectual dos anos 60 disputavam 2 tendências, a tendência nacionalista e a tendência do Partidão.
E no nacionalismo, figuras desse tipo aqui. E ele diz aí, até 1957, 58, 59, o ISEB, no Instituto Superior de Estudos Brasileiros, era a vanguarda intelectual do Brasil. Por isso que foi o primeiro instituto que a ditadura fechou. Primeiro ato da ditadura, fecha. Então, era o Partidão de um lado e o ISEB do outro. E no ISEB tinha figuras tão díspares como Alberto Guerreiro Ramos e Inácio Rangel. Hélio Jaguaribe e Álvaro Vieira Pinto. Na medida em que a crise foi se aprofundando, o ISEB foi se definindo. Então, o Alberto Guerreiro Ramos chega a dizer o seguinte: o marxismo-leninismo é uma ideologia nefasta que paralisa a sociedade brasileira, paralisa a esquerda. Sabe o que é o marxismo? Quando eu entrei na esquerda aqui no século passado, respeite minha autoridade histórica, no século passado, a gente entrava e adotava o marxismo-leninismo. O Guerreiro disse aí uma ideologia de quinta. Claro, era ideologia de quinta? Não. Era a ideologia dominante na União Soviética. Existia a União Soviética. Vocês fazem parte de uma geração que já nasceu com a desaparição da Rússia. Mas a Rússia, até 89, é brincadeira. Eram dois impérios disputando em escala global. E a Rússia se proclamava marxista-leninista. Então, tinha um poder de radiação no mundo gigantesco e de influência na esquerda. Hoje a influência no Brasil é do Papa, via o Lula, do Partido Democrata nos Estados Unidos, via o Lula, e da direita, via o Partido Republicano, etc. Percebe as influências? Você viram que a primeira viagem internacional do Lula já foi logo para o Vaticano, recebido pelo Jorge Bergoglio. É a Igreja Católica. As influências estão aí. Essa influência da Rússia e do marxismo-leninismo agora é inexistente. Veja, Guerreiro Ramos diz, Marx é um gênio e Lenin é um revolucionário de primeiro nível, mas o marxismo-leninismo é uma ideologia de quinta. Ideologia de quinta não ser mais... É uma ideologia que paralisa a esquerda, porque qualquer ideologia é uma porcaria, segundo a minha visão. A ideologia nós temos que criticar, nós temos que estar alinhados com o pensamento crítico. Então, eu acho que essa é a primeira coisa, a crítica revolucionária da revolução. A segunda, eu quero que vocês peguem a página 84. Porque na página 84, ele vai discutir o seguinte: o que é uma situação revolucionária? Você veja que você pontual 4 pontos, tá? E ele vai estabelecer 5 pontos do que é uma análise de conjuntura, meus estimados. Primeiro, perda pela minoria dominante do controle da situação econômica e política. Ele está identificando isso em 64, percebe? Em 63, a minoria, quer dizer, a classe dominante, já não tem o controle da situação econômica e política. Por quê? No governo está um governo nacional reformista, de João Goulart. E mais, as massas nas ruas, convocadas por quem? Pelo próprio presidente. No campo, as ligas camponesas. Na cidade, os militares divididos, a quebra da hierarquia militar, soldados, cabos, sargentos, etc. Tal, e intelectuais, uma pancadaria. Então, olha o primeiro ponto aqui. E olha esses 5 pontos comparando com a situação nossa. Um é esse. O 2, acentuada consciência coletiva da caducidade do sistema institucional vigente. É isso que está em disputa no Brasil. É isso que está em disputa no Brasil. Há uma consciência coletiva que o sistema atual faliu? Não. Mas é uma consciência bem estendida. E sabe quem mais diz que o sistema está falido? É o Bolsonaro. Agora, no meu grupo de futebol, que é majoritariamente bolsonarista, um cara mandou lá um deputado do Rio de Janeiro, defendendo que, falando o seguinte: cada vez mais que eu conheço o sistema, eu fico com o Bolsonaro. E fica falando contra o sistema em abstrato. O sistema em abstrato. O sistema é uma coisa aí que pode ser que o Jorge esteja a serviço do sistema. Percebe? O Jorge está a serviço... A Adriana pode estar a serviço do sistema. Mas o que é o sistema? Não, ninguém sabe.
O sistema é uma coisa que está aí. Só que a massa que vê isso, ele diz assim, o Bolsonaro é o cara que está contra o sistema. Amplos setores sociais dizem, o sistema está podre. A esquerda não diz. A esquerda luta pela democracia e contra o fascismo. Vai ser morta. É presa fácil do discurso da direita. E agora, com a liberdade do Lula, ainda ficou mais, a ingenuidade subiu mais pela escada, está em cima do telhado. O terceiro ponto, ineficiência do aparato governamental no tocante aos negócios ordinários e especialmente a defesa da autoridade e do regime. É isso que está em disputa no Brasil aqui, e era isso que estava claro lá. A defesa da autoridade do regime significava, por exemplo, que a rebelião no meio das Forças Armadas era violenta. Bem, gente, o regime militar prendeu, matou, expulsou e exonerou do cargo mais de 8 mil militares. A esquerda entrou nos militares. Quarto, deserção dos intelectuais. Não. Nenhum vestígio. A maior parte dos intelectuais, quando existem, olha aqui, não tem uma deserção. Esse cara aqui, ó, o Antônio Paim, esse aqui é o guru do Olavo de Carvalho. O pessoal fica aí com o Olavo de Carvalho, vai falar um coitado. O Antônio Paim, esse aqui não. Esse é um intelectual da direita orgânico. O Ricardo Vélez, que foi ministro da Educação por alguns meses ali, esse é um intelectual da direita orgânico. São os orgânicos, esses são os caras. Esses são os caras que eu leio aqui, porque vou dar bola para o Olavo de Carvalho. Isso não existe. Isso é bom para deputado escrachar, ganhar uns votinhos e se reproduzir. Vereador, mandatos coletivos, essas quinquilharias aí. Mas política séria, não. Então, quinto, quer dizer, eu digo que nós não temos uma deserção dos intelectuais, nós temos uma desaparição do intelectual público e do intelectual crítico. É um retrocesso gigantesco. E, por último, espontâneos movimentos de massa e organização revolucionária. Também não temos. Mas esses 5 pontos, elaborados por Guerreiro Ramos, dão uma dimensão, eu queria sublinhar isso para vocês, da importância de 1964. Eram pontos inerentes, sabe o quê? Ao caminhar concreto da Revolução Brasileira. Essa mesmo que nós resgatamos aí quando eu me aventurei a ser pré-candidato a presidente da República no PSOL. Foi para quê? Foi para divulgar as teses da Revolução Brasileira e abrir um novo espaço. E a gente saiu vitorioso disso completamente. A despeito do resultado, que a gente sabia já de antemão qual seria. Não tinha nenhuma ilusão nisso. Então, veja, esses 5 pontos aqui, ambiente para vocês. Quando vocês quiserem fazer uma análise de conjuntura, elabore esses 5 pontos e verifiquem se eles operam, em que medida eles operam. O segundo dado é que esses 5 pontos eram produto da Revolução Brasileira. Mito, o que é mito e o que é verdade da Revolução Brasileira? Você veja o atuar crítico, Marlon, do Guerreiro Ramos. Ele não dá, ele diz, opa, vamos ver o que é mito e o que é verdade. A gente precisa submeter a crítica, a revolução, à crítica revolucionária. E ele vai, então, mexendo nisso. Como? 4º ponto, fazendo um revisionismo completo da vida brasileira, da vida intelectual e da vida política. Um revisionismo como propósito, eu diria quase que um revisionismo como método. Mas não só isso, vocês vão ver ao longo do livro que ele foi para a China, ele foi para o Vietnã, ele foi para Cuba, ele foi para vários países, ele foi lá. E falando com as autoridades, com os dirigentes, e vendo qual era, e etc. e tal. Então, essa defesa do revisionismo como método, a gente não pode pegar nenhum autor como dogma. Nenhum autor como dogma. Vou dar um pequeno exemplo para vocês que serve, que foi algo que aconteceu comigo. Talvez aconteça com vocês, talvez, mas é útil, de como a gente tem que estar numa revisão permanente. Vocês sabem, a gente abriu no IELA um grupo de estudo nacional sobre a fenomenologia do espírito de Hegel. E eu, quando cheguei no Marx, sabendo o seguinte, a dialética hegeliana está incorporada criticamente pelo Marx. E agora, que a gente está chegando no final da fenomenologia do espírito,
eu me deparei com a grandeza e com a miséria de Hegel. É uma grandeza infinita, que é uma miséria infinita. Ele é um idealista. Mas eu sabia que Hegel era um idealista. Só que ver como é que ele faz um idealismo, como é que é o idealismo alemão, e verificar ali na letra como é que tu está vendo, tu diz, ai, cara, agora eu estou entendendo coisas do tio Marx. Mas tu tem que fazer isso sempre com espírito crítico. O Guerreiro Ramos diz, temos que fazer a crítica revolucionária da revolução e, portanto, o revisionismo é método. E o principal foi ele dizer, olha, Lenin é um grande revolucionário, Marx é um gênio da raça, mas o marxismo-leninismo... Opa, voltou. Voltou aí? Então, veja, que ele bateu, gente, ele bateu naquilo que tinha de mais sagrado no sistema. Ele pegou o Partidão e disse o seguinte, olha, o Partidão é dogmático. E o Partidão é o principal partido de esquerda. Por último, tem muita gente que pega o Guerreiro a partir do Ionesco. Quem leu O Rinoceronte? Com exceção do Felipe. Olha, esse livro é maravilhoso. Vocês têm que ler O Rinoceronte. É um livro... Ah, beleza. E o Guerreiro diz, olha, eu não me alinho com várias coisas do Ionesco, que muita gente atribui o teatro do absurdo, não tem nada que ver com isso. Leiam O Rinoceronte, é realmente uma coisa, uma peça extraordinária. E o Guerreiro, que é um teórico das organizações e, portanto, do partido político, e, portanto, da teoria leninista do partido, ele está nessa toada, ele não é um autor qualquer. Ele diz o seguinte, vocês têm que atentar para o homem parentético. E o que é esse comportamento parentético? É um homem que, dentro da organização, é um crítico. Dentro da organização, ele é um crítico. Eu encontro um comportamento semelhante no poeta peruano marxista César Vallejo, e divulgo sempre. César Vallejo voltou, né? Não sei o que está acontecendo, deve ser a CIA. Estão me ouvindo agora? Sim, perfeito. Bom, olha só. Então, o que ele fez? Ele disse o seguinte, olha, eu lembrei do poeta César Vallejo. César Vallejo militava numa pequena organização chamada Organização Marxista-Leninista. E ele diz o seguinte, sou escritor, estou com a caneta na mão e sou totalmente livre. Amanhã, às 4 da tarde, estarei na marcha do partido. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, ele é o homem parentético. Ele é um cara dentro da organização, crítico da organização. Mas o crítico da organização não é um sujeito que se rebela contra suas instâncias, etc. Ele participa do processo, mas ele não é uma ovelha. Ele não é um burro. Ele não aceita passivamente as coisas. Ele está imbuído desse espírito crítico e desse revisionismo permanente. E ele é, sobretudo, para ser isso, ele é um homem culto. Então, você vai ver que o Guerreiro Ramos ele é um cara que ultrapassa, ele leu tudo sobre a teoria das organizações, ele era sociólogo, ele escreveu sobre tudo quanto é coisa, ele escreveu sobre... Ele ia fazer uma biografia, ele aprendeu muito. Bom, ele era parceiro do Abdias, né? Muito parceiro do Abdias. Aliás, brigou com todo mundo. Brigou com o Álvaro Vieira Pinto, brigou com todos eles. O Álvaro Vieira Pinto chegou a chamar o Álvaro de escoteiro de filósofo, que não entendia nada. O Guerreiro ele podia brigar com todo mundo, porque era um homem culto até, né? É um sujeito pouco tolerante com a burrice e a ignorância. E é um negócio complicado mesmo. Porque a burrice e a ignorância, quando tu vê assim, a pessoa ignora, desconhece, etc., tal, sei lá, um sindicalista, um militante de base, etc., tudo bem. Mas quando tu vê isso nos doutores, que são os professores de vocês, é barra pesada, né, bicho? Aí dá vontade de tocar fogo na facul, né? Esse é o problema. Então o Guerreiro não suportava, né? Um homem extremamente culto, dominava vários idiomas e tal.
Eu digo dominava a religião porque tinha lá nos anos 60 a capacidade, e estava informado de tudo. Então, acho que esses são os 5 pontos que me parecem fundamentais desse livro. Eu estou supondo que vocês leram o livro, por isso que eu julguei que era mais adequado vocês terem uma leitura, a gente discutir, eventualmente eu posso ser útil para a conversa. Eu acho valioso nesse livro esses 5 pontos. Agora, o livro encerra sempre muitas lições e certamente vocês têm outra apreciação, né, de aspectos que eu aqui não mencionei. Valeu? Eu acho que é isso. Obrigado, Nildo. Eu acho que agora a gente pode abrir já para a gente iniciar o debate, né? Quem tem perguntas aí ou então intervenções, já podem se inscrevendo ali ou até levantando a mãozinha que eu já vou passando a palavra para vocês. Enquanto o pessoal vai perdendo aí a vergonha, vai se inscrevendo para falar, eu acho que é interessante nesse livro. Pelo menos isso que me chamou mais atenção é um debate que a gente está tendo dentro da pós-graduação ali no direito, pelo menos, né, no meu caso, que é justamente esse embate entre ortodoxia e dogmatismo, né? Inclusive que o Rui Mauro Marini está trazendo sempre lá na dialética da dependência como forma essencial do próprio método marxista, né? Então, é possível você realizar uma análise da realidade simplesmente incorporando, né, um modelo que vem lá da Europa, ou então fazer da mesma forma e abrir mão para o ecletismo e não conseguir se utilizar do todo o método desenvolvido, né, o materialismo histórico, para analisar a realidade. Então, a gente tem esses 2 elementos que estão sempre em conflitos, né? E, inclusive, quando falando sobre Lenin, né, na última formação que a gente teve, um dos elementos é justamente esse, né? E geralmente é uma crítica que vem de fora do marxismo, né? Que todo marxismo quer fazer a melhor leitura de Marx. Ele se coloca, né? Lenin se coloca, olha, eu estou fazendo aqui a melhor análise de Marx diz isso, aquilo, a real correlação, o que o Marx diz do Estado, eu estou dizendo agora aqui no Estado de Revolução, basicamente essa ideia de que todo marxismo está lutando para fazer a melhor análise do marxismo. E só que acho que tem uma diferença primordial, é que o Lenin fazia isso ao mesmo tempo que ele estava debatendo dentro do partido. Então essas colocações de que ele era o melhor analista de Marx, por exemplo, elas não eram de graça, né? Não eram estabelecidos como dogma de início, né? Mas eram debatidas, eram ganhas no discurso, e até isso acaba gerando aquilo que o Guerreiro Ramos coloca, que é basicamente, Marx ele ganhava no debate dentro da Internacional porque ele falava a verdade, e o que ele falava tinha sentido, não justamente pela imposição da força ou pela imposição dogmática, né, do seu pensamento. Então, acho que esse elemento principal que a gente tem que debater sempre, né? O que é dogmatismo, o que é ortodoxia dentro do marxismo, dentro do pensamento crítico, né? Como é que a gente vai desenvolver isso numa análise da realidade brasileira, por exemplo. Jorge, se quiser começar já, tua fala. Bom, boa tarde, camaradas, boa tarde, Nildo. Agradecer aí tua presença, tá conversando com a gente, dedicando esse tempo aí para elucidar alguns pontos desse livro que é tão importante para nossa compreensão e que pode mudar significativamente os nossos passos, né? E aí eu queria que você comentasse algumas coisas em relação a ele que vão no sentido principalmente de se pensar à esquerda. E esse sentido eu digo porque ali em 63 o que o Guerreiro Ramos está fazendo é indicar concretamente que há uma situação revolucionária para acontecer. Ela está prestes a acontecer, ela pode acontecer tanto à direita quanto à esquerda, tanto pelo caminho revolucionário quanto contra-revolucionário. A situação histórica provou que quem venceu foi a contra-revolução pela incapacidade ou pela infantilidade que a esquerda possui naquela época. O que a gente vê hoje, aí passado 20, 30 anos, desde o período da redemocratização, é que a esquerda, por um lado, olhando pelo lado mais, entre aspas, radical, ela assume uma forma, uma certa forma marxista, de crítica, etc., e que não consegue dialogar ou convencer ou conversar com as massas, recuperando muito da crítica que o Guerreiro está colocando ali. Então, quando a gente fala nas questões negativas que existem, né, nesse debate do marxismo-leninismo, mas principalmente do stalinismo, a gente vê e propagando determinados autores, né, com determinados objetivos. Por um lado, a gente tem essa esquerda com esse tipo de postura em meio a uma crise extremamente acentuada.
Do outro lado, a gente tem a esquerda hegemônica, né, que vem principalmente por parte do petismo, que nesses anos de histórias que vem aí, né, desde do período no poder ao período antes, tem se limitado a alimentar as ilusões, né, como você bem fala. Então, levando a crença mais profunda de que a resolução dos problemas da sociedade está pela mitigação de pequenos problemas, então políticas públicas, algumas parcerias que podem resolver os problemas sociais e que levam à crença final de que é necessário um líder, um governante que esteja no poder, ali um Lula, alguma coisa do tipo, para que possa fazer essas políticas públicas. Nunca debatem as coisas a fundo, né? Nunca discute a questão de como está o Estado, de como está a relação orçamentária, de como está a própria questão econômica. Então a gente vê esses dois lados da esquerda se mostrando e alimentando um grande ciclo de ilusões e que não consegue nos levar a uma situação final revolucionária. Então, como o autor indica, a esquerda hoje tem que estar diretamente namorando a realidade, né? Buscando a realidade, buscando no seu discurso essas situações para poder de fato mostrar o que está acontecendo, dizer o que está acontecendo, né? E dizer qual que é a saída. Mas a gente não tem visto coisas nesse sentido. Então, eu queria que você comentasse por que a gente vê esse atraso e vê essas recuperações e não consegue hoje superar essa crise que a gente está colocado, tanto a crise política quanto a própria crise da esquerda. Paulo, quer fazer a tua pergunta também? Tá bom, acho que vai um pouco em diálogo até com o Jorge. Boa tarde, camaradas, boa tarde, Nildo. Primeiro, eu queria comentar sobre essa questão, né, da crítica ao stalinismo, que o Jorge enfatizou, mas puxando aí o gancho do que o Nildo fala de como que o Guerreiro Ramos, ele critica o próprio Lenin, né? Ele critica o Partido Bolchevique, inclusive, como essa ferramenta que tomou o poder, mas não toma o poder num processo que tem inserção de massas, né? Como uma pequena vanguarda que se apropria do poder, e aí, por isso mesmo, ele não conseguiria, né, fazendo aqui um resumo bem simplista do que o Guerreiro Ramos fala, não conseguiria instituir o socialismo de fato, né? E sim um regime ali que fica numa transição, mas que necessariamente iria se degenerar como se degenerou na visão dele, né? E aí o Nildo enfatiza, por outro lado, a crítica ao marxismo-leninismo enquanto forma organizativa que a esquerda bebe do Lenin, né? E aí, sem apontar, sim, né, de forma... sem enfatizar aí se realmente isso está no Lenin ou se foi uma maneira que a esquerda bebeu do Lenin. Talvez, se o Nildo quiser comentar um pouco isso, acho que é interessante, mas perguntar se o marxismo-leninismo, então, ou o leninismo, né, é hoje a principal referência e a forma, digamos assim, mais correta de uma organização que se pretende revolucionária se construir e se organizar internamente, né? Segundo, pegando também essa discussão da situação brasileira pré-64 e a situação brasileira hoje, né? O Guerreiro Ramos enfatiza como que naquele momento, então, a gente vivia uma situação revolucionária, mas ele também fala de como que naquele momento o socialismo e a revolução estavam, digamos assim, na cabeça das massas e das vanguardas, né? Foi talvez o momento em que a necessidade do socialismo e da revolução se fez mais concretamente presente na consciência, né, das massas e das vanguardas. E hoje a gente sabe que essa situação retrocedeu muito, né? Então, se a gente considera que hoje também a gente vive, né, uma situação revolucionária, já engatar aí duas perguntas numa só, né? Essa situação revolucionária, então, ela adviria, digamos assim, muito mais das condições objetivas das massas não aguentarem mais a situação de opressão, exploração, né? E menos de uma consciência crítica, de uma consciência de projeto, né? E queria que o Nildo desenvolvesse um pouco isso no sentido de que ele defende que a Revolução Brasileira está em curso, né? Então, em que sentido que a Revolução Brasileira está em curso hoje,
sendo que a situação é bastante diferente do pré-64, né? Não só subjetivamente, digamos assim, como em várias questões objetivas, apesar da crise evidente que a gente está vivendo. Então, acho que queria que... Eu tenho descoberto uma quantidade de autores que pensam no Brasil e eu fico pasmo, como professor universitário, que a universidade é uma casa que existe para esconder aquilo que é fundamental sobre o Brasil. A universidade existe como casa de alienação. Claro que de formação técnica para algumas profissões, etc., e ascensão de pobres e de classe média, quando o mercado de trabalho e o ciclo de acumulação permite. Mas o fundamental é que, tal como eu ainda, aos 61 anos, fico descobrindo autores, eu fico pensando a juventude, vocês, que estão por outras circunstâncias, nem melhor nem pior, só diferente, submetidos à força avassaladora da indústria cultural e de uma agenda para as quais vocês não têm uma memória histórica que pudesse fazer uma breve seleção, por causa próprio da juventude. Percebe? Então, tem um problema grave aí de entender autores. Vou dar um exemplo do que o Jorge mencionou. Esses dias eu fui ver quais são os 20 livros mais vendidos da Boitempo. Tem 2 autores brasileiros, Maria Rita Kell e um outro que eu não lembro qual é. O resto é tudo estrangeiro. Eu fico pasmo. Saca? Eu compro coisa... Eu acho que o que eles estão fazendo, por exemplo, na edição do Marx, está ótimo e tal, mas quando ficar o tempo inteiro vigilantes, vendo, né? Quando eu me deparei com José Veríssimo, por exemplo, o paraense, crítico da literatura, eu fiquei pasmo. Por quê? Porque ele, lá no início do século XX, no Pará, ele conhecia todos os autores latino-americanos mais importantes da sua época. Eu fico pensando como é que ele fazia isso. Como é que chegava nele lá no Pará? Imagina, sabe o que é o Pará em 1910? Ele sabia. Uma crítica literária tremenda, mas todo mundo vai lá e acende uma vela para Antônio Cândido. Quer dizer, é um negócio espantoso, né? O pensamento universitário é muito ruim. Então, Jorge e Marlon, tem esse problema aí, que é o problema de sair da indústria cultural. Ela é avassaladora agora na vida de vocês, na minha vida também. Mas eu tenho alguns anticorpos ainda para me defender. Agora, vocês também, que vocês fazem uma coisa, queria até fazer um elogio aqui, né, que eu devia ter começado com isso. Eu acho que o trabalho que vocês fazem aqui no CCR é uma coisa extraordinária. Quem passa por aqui está fazendo outra universidade. Eu já disse para o Jorge isso, digo aqui publicamente, vocês fazem uma coisa magnífica. Isso aqui é o que importa, entendeu? Isso aqui é maravilhoso. Vocês mesmo se autoformando, convidando gente, mas não estão chamando o professor, vocês estão tocando bonde. A coisa é vocês mesmos em movimento, percebe? E claro, vocês podem ouvir um aqui, o outro acolá, mas é vocês fazendo. Eu acho que isso é uma coisa extraordinária, né? Então, Marlon, o problema do marxismo, do Lenin, tudo isso que quero entrar nas questões que o Paulo também mencionou aí, é uma só. O Lenin era um estudioso de Marx e um estudioso de Hegel. E era um estudioso em geral. Só que tudo que o Lenin fazia era para pensar a Revolução Russa. Peguem os textos do Lenin. O que caracteriza o Lenin? Primeiro, uma precisão, um rigor conceitual extraordinário. Segundo, que é a coisa mais importante, que esses desmiolados que estão por aí não entendem porra nenhuma, é o fato de que o Lenin, como a Rosa Luxemburgo, eles têm a conjuntura na mão. Eles sabem ler a conjuntura aqui agora. Coloque aí esses líderes políticos brasileiros, candidato a líder, o que eles fazem quando eles analisam o país? Eles fazem um amontoado de manchetes de jornal, eles não têm uma linha analítica. Eu digo, a última reunião do Diretório Nacional do PSOL que eu fui,
soltei um texto que está disponível aí para dizer assim, o que está acontecendo agora. Essa é a função do intelectual, do revolucionário. Não é sair lá dizendo, olha, o Bolsonaro é um fascista, o Bolsonaro está matando o mundo com a vacina, o auxílio emergencial é baixo, eles estão roubando no Banco Central, eles estão assaltando as privatizações. E a gente sabe, basta ler o jornal, está lá. Eu não preciso de líder político para me dizer isso. Eu leio o jornal. Eu preciso de alguém que faça a interpretação para onde vai a crise. Então, o Lenin é esse cara. Embora, e eu estava lendo na biografia do Stalin, feita por Isaac Dotcher, que era um trotskista, que fez a trilogia mais famosa do Trotsky e tal, né? O Profeta Armado, o Profeta Desarmado, o Profeta Banido. Mas no livro sobre Stalin, ele diz uma coisa, eu estou buscando aqui nas obras completas do Lenin, eu vou achar. Em 1917, janeiro de 17, o Lenin falando para os estudantes, sabe o que ele diz? Paulo, ele diz o seguinte, a Revolução, só meus netos é que vão ver. Em janeiro. Em outubro, ele estava dirigindo ela. Sacou? O Lenin, eu estou dizendo não o Marlon, lá no curso de Direito, data máxima vênia. Não. O Lenin dizendo para os estudantes, olha, ele estava no exílio ainda. Ele diz, olha, não vou ver a Revolução, mas os nossos netos vão ver a Revolução. Sim, nas teses de abril, de janeiro a abril. Você veja como o tempo histórico se acelera. As teses de abril são as teses talvez mais famosas da história do movimento comunista internacional. É uma virada gigantesca. Mas veja, como a Revolução ela está na mão e parece que ela não está. Parece que ela vai acontecer amanhã e parece que ela não vai acontecer nunca. Ou parece que ela não vai acontecer nunca e ela pode estar acontecendo depois da manhã. Agora, para isso, o que é o Marlon e Jorge? É que o Lenin está pensando, lendo Marx. Olha, na última biografia do Tamás aí sobre Lenin, que saiu pela Boitempo, que é uma boa biografia, para não dizer que eu não elogiei a Boitempo, né? Nesse aspecto, a Boitempo faz bom trabalho. Publicou do Tamás, o Lenin, nos momentos mais difíceis, ele se refugiava para ler Marx. E a leitura que ele faz de Hegel é uma leitura muito afinada. E tem o materialismo, o empírio-criticismo, as obras de natureza, digamos, filosófica, mas, sobretudo, tem o desenvolvimento do capitalismo na Rússia. Que o Lenin é uma obra que ele nunca achou que estava acabada. Olha, quem pegou o desenvolvimento do capitalismo na Rússia, que é um calhamaço, e vai lendo o detalhe com que ele trabalha o campo, o urbano, a cidade, a indústria, é uma coisa extraordinária, cara. Quem é que faz isso hoje no Brasil? Percebe? Então, mais do que ler Losurdo, o sujeito tem que ler Nina Rodrigues, tem que ler Arthur Ramos, tem que ler Guerreiro Ramos, tem que ler o Tobias Barreto, tem que ler esse Alzheimer, o autor lá do 14 de junho na Roça, como é que chama? Eu estou esquecendo toda hora o nome dele. O Ateneu. O autor do Ateneu, pô. Raul Pompeia. Raul Pompeia. Tem que ler o Raul Pompeia. Se o sujeito quer falar contra a escravidão, vai ler Ângela Davis. Vai ler o Raul Pompeia. Percebe? Ele que estava lá na luta, junto com outros, naturalmente, né? Brigando contra... Vai ler Nilo Peçanha. Tem que ler os autores. Tem que ler esses, entendeu? Agora o sujeito é especialista em Ângela Davis e não sabe. E em coisas piores. Djamila Ribeiro, aí vai degradando, porque a Ângela ainda tem sua importância, mas Djamila Ribeiro, francamente, né? Então, vai ler os grandes autores brasileiros para entender. Você vai ler Jacob Gorender, entendeu? Não dá para pegar assim. Tem que fazer o que o Lenin fez. Bom, o que fazer? O que fazer é uma novela, ele tira de Tchernichévsky. Uma novela do final do século XIX. Ele vai o Lenin, quando escreveu Tolstói, O Espelho da Revolução, ele é um cara que está lendo lá os russos. Ele é russo da cabeça aos pés. Intelectual das cabeças aos pés. Então, eu acho, não, estou convencido, é o que eu faço. Já. Eu tenho curiosidade por autores estrangeiros que pintam, etc.
eu estou mergulhado no Brasil. Estou num curso de Hegel, mais alemão não pode ser. Mas o negócio é os dois pés na rapadura, ler tudo sobre o Brasil. Não é? Eu acho que isso que é o fundamental. Agora, as questões que o Paulo levantou aí é o seguinte. O Guerreiro Ramos disputa com o Lenin. Bom, a crítica do Guerreiro Ramos ao que ia acontecer na União Soviética, a história conferiu razão ao Guerreiro, no sentido que aquele sistema. Primeiro, olha o elogio do Guerreiro ao Lenin. E eu, inclusive, nesse livro aqui, eu publiquei uma abinha aqui, como é que chama isso aqui? Morelha? Porque o Ariston fez uma introdução, que é uma introdução muito anticomunista para o meu gosto. O Ariston foi que me... E aí eu disse, não, isso aqui... Eu convidei ele, porque ele é o cara que mais conhece Guerreiro Ramos, mas vai uma orelha minha aqui para balançar o negócio. E o Guerreiro diz o seguinte, olha o que ele diz do Lenin. No entanto, ele não confunde o essencial. Marx e Lenin figuram para Guerreiro Ramos como homens de excepcional capacidade intelectual e, no caso do revolucionário russo, um gênio de irrepreensível honradez revolucionária, pelo qual nutria admiração, especialmente pela sua sincera convicção de que estava trabalhando pelo desaparecimento da expoliação do homem. É um elogio de natureza moral. Diz, olha, esse cara aqui é de uma grandeza total. Agora, é claro, Paulo, que ele tinha uma concepção, e ele está escrevendo em 62, Lenin já era. Porque Lenin, você sabe, morre em 24, em janeiro de 24, 21 de janeiro de 24. Então, o Guerreiro pegou o stalinismo no seu auge, entendeu? É esse o ponto. E já pegou depois do famoso 20º Congresso, que tem a Khrushchev faz a crítica devastadora ao stalinismo. Né? Então, o Guerreiro está colocando ali, ele está metendo na União Soviética para dizer o seguinte, olha, gente, aquilo não é o socialismo. E, rigorosamente, um monte de gente está descobrindo hoje que aquilo não é o socialismo. Agora, tem gente que está dizendo que na China tem socialismo. Então, veja, a natureza social desses regimes importa uma discussão. Eu nunca faço, Paulo, eu nunca faço. Porque, para discutir isso aí, teria que parar e discutir a teoria do valor, do sistema americano, de tudo. Entendeu? Eu cresci quando o Charles Bettelheim era famoso, a luta de classe na União Soviética. E tinha Mandel, Charles Bettelheim, peguei os debates de Che Guevara, etc. Todo mundo discutindo qual era a natureza do regime soviético. O Guerreiro Ramos está dizendo, olha, aquilo não serve para nós. E aquilo não tem a ver com o socialismo. Fica aí, né? Agora, o Guerreiro Ramos tem um erro nesse livro aqui, gigantesco. Ele acha que nas condições do Brasil está se montando as condições para que a burguesia tope a Revolução Brasileira. Pode buscar, se vocês forem ler, tem uma parte aí, eu não tenho aqui anotadinho assim na cabeça, mas vocês vão buscar, ele acha que a burguesia pode, numa aliança com os trabalhadores, fazer a Revolução Brasileira. Não era um erro só dele, Paulo, era um erro também do Nelson Werneck Sodré, Introdução Crítica à Revolução Brasileira, inclusive o pós-fácio e o prefácio, feito depois de 60, o Nelson Werneck Sodré não dá um passo além da tese do Partidão. E, nesse aspecto, a tese do Guerreiro é a mesma do Partidão, que é da aliança de classe. O Guerreiro capenga aí, né? Agora, as duas últimas questões, né? Você veja, o Lenin, por que o Lenin é uma referência obrigatória, que eu recomendo sempre que todos vocês leiam? Acho que, inclusive, para discussão espacial e tudo, para inteligência, para tudo. O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia é uma obra que um arquiteto tem que ler. É chato, mas tem que ler. Um economista tem que ler. Entendeu? Um sociólogo tem que ler. Todo mundo tem que ler. Por que o Lenin ainda é de uma sedução tremenda para mim? Porque o Lenin é um teórico da hora que ele acorda, da hora que ele dorme. Primeira coisa. Segundo,
Porque o Lenin tem uma precisão conceitual e um rigor que é invejável. É invejável, uma coisa espantosa. O Lenin é dono de uma cultura em economia, em política, em sociologia, no marxismo, é imbatível. Ele tem uma capacidade de ler e fazer um revisionismo. Escuta, o Estado e a Revolução, ele pega os textos de Marx e faz uma discussão sobre a extinção do Estado ou não, que precisa ter muita habilidade teórica. Então, eu não pego, o Lenin disse no Estado e na Revolução e está certo. O que eu pego dele, Paulo, é o movimento dele, que é uma coisa brilhante, percebe como é que é? Então, eu vejo muita gente dizer, olha, a classe operária, a classe operária, a classe operária, a classe operária. Eu não falo em classe operária, eu falo no povo. Mas eu estou acompanhando o par e passo que ela está fazendo. Porque vai ser os trabalhadores que vão fazer. Só que tem gente, se tu não falar em classe operária, parece que tu está traindo o marxismo, o leninismo e os clássicos. São os idiotas, não sabem porra nenhuma. Então, no Lenin, meus queridos, tem isso. E o Lenin tem outra coisa que é fundamental, né? E aí vai um recado para todo universitário. E vai uma crítica à armadilha da universidade. O Lenin está orientado pelo critério mais sagrado que pode existir, que é o critério da praxis. Então, o Lenin só valoriza uma discussão se estiver em íntima relação com a Revolução Russa. Sacou? Então, tem gente que diz, Nildo, eu pego o Lenin aqui como um exemplo a seguir. Por que tu não critica tal coisa? Eu digo, não critico tal coisa porque não é importante para a Revolução Brasileira. Com quem que eu aprendi? Com o tio Lenin. O Lenin só se dedicava a criticar, não aquilo que ele ficava a pé da cara, alguém falou mal dele no Facebook e no Instagram. Eu acho que o Lenin era gênio porque não tinha Facebook e Instagram naquela época ainda. Então, o Lenin, ele só criticava aquilo que tinha íntima organicidade com a Revolução Russa. Percebe? O que nós temos que fazer para ser leninista? É só nos importarmos com aquilo que diz respeito com a Revolução Brasileira. E qual é a armadilha de você? Isso vale para a profissão. Isso vale para a profissão. Por quê? A universidade tira vocês do terreno da praxis, das coisas concretas, coloca vocês num academicismo medonho, longe de tudo, vocês estudam tudo, técnicas e argumentos, etc., tudo longe da seiva da vida. Longe da seiva da vida. Então, é um estudo escolástico, é um estudo que é chato pra caralho. Você tem que usar decoreba, você tem que suportar professor limitado, professor arrogante, professor de quinta categoria, professor cansado, professor novo sem experiência. É um desastre. A universidade te castra logo no início. Ela te tira do contato com a praxis. Você entra na universidade e tu fica sem tempo para tudo, não é? Não tem tempo para mais nada. As pessoas, inclusive, namoram e casam ali com os alunos mesmo, entre eles. Porque não tem vida, não tem nada. Eles já começam a namorar ali mesmo, já começam a namorar o que está do lado do mais lado aqui da sala, porque não tem tempo. Depois ele tem que sair correndo, escrever, e não tem nada, não tem vida, não tem política, não tem nada. A universidade é um horror. É um horror. Qual é o espaço da cultura dentro da universidade? E vou dizer aqui, qual é o espaço da curiosidade intelectual dentro da universidade? Nenhuma. Eles matam a curiosidade intelectual de vocês. E o que é pior, para voltar ao Guerreiro e ao Lenin, eles te tiram do terreno da praxis. Então, de vez em quando, uma pesquisa participativa, visitar um evento, um acampamento, sei lá o quê, é uma coisinha. Fora disso, vocês estão liquidados. E, por último, aí vem a questão que... vou aproveitar o que o Paulo está perguntando aí para dizer, tem gente que quer me internar, por muitas razões, mas uma razão nobre é, esse Nildo está falando que a revolução está em curso. Esse cara está louco, isso aí está louco. Olha só, isso é muito importante. Se vocês pegarem aqueles 5 requisitos do Guerreiro, nós vamos ver que não tem na sociedade brasileira.
Eu já, ali comentando rapidamente cada um, teria que fazer considerações muito mais cuidadosas sobre cada um deles. E aí tornaria uma exposição de 1h30, 2 horas. É um negócio que você tem que ir com muito detalhe. Nós vivemos uma situação revolucionária hoje, não no sentido que a revolução está posta de maneira consciente ou semiconsciente para as maiorias. Mas o que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo uma situação revolucionária pelo avanço e a iniciativa da contra-revolução. Em que sentido? A contra-revolução, o sistema já decidiu, a classe dominante já decidiu, que o sistema atual tem que ser enterrado. Ela não sabe como e nem quando, mas ela já sabe, esse sistema não dá mais. Vocês não entendem o Bolsonaro, como a maioria não entende o Bolsonaro, desculpe, como algo orgânico da classe dominante, e pega o Bolsonaro como um ponto fora da curva. Então, Jorge, para dizer com aquele negócio do Lula que você mencionou aí, quando o Fachin liquidou com o Lula, liquidou com o Moro e liberou o Lula, nós voltamos, a sociedade brasileira e a esquerda viveu uma regressão intelectual muito forte, porque ela voltou a dizer, opa, temos uma saída para 2022. Olha a inocência. Quando ela devia dizer assim, há condições para o Bolsonaro, há condições para o Lula, há condições para o Nildo, há condições para... Para quem quer condições? Tem que voltar a discutir as condições, mas houve uma regressão intelectual acentuada. É verdadeiramente espantoso isso. É uma ausência completa do espírito crítico e do marxismo. Então, quando eu digo a revolução está em curso, é que nós, resgatando a RB lá dos anos 60, o Manifesto pela Revolução Brasileira, e dizendo, olha, tem uma crise que cada dia se acelera mais, a gente está fazendo advertência uma atrás da outra. Eu utilizo as reuniões do Diretório Nacional do PSOL para colocar lá um documento que se confirma cada nova reunião. E os documentos que vencem lá, segunda-feira pode jogar fora que já não vale mais. Derrete como um sorvete no sol. É um escandaloso. Bom, nós chegamos a uma situação da crise que a burguesia decidiu que esse sistema não vale mais, ele precisa sair para outra coisa. Mais ou menos como o Guerreiro Ramos na crise do poder no Brasil. E, em parte, mito e verdade da Revolução Brasileira. Só que a burguesia diz, tem um problema aqui. Como a esquerda não tem peso efetivo no Brasil, ela não ameaça o poder, ela quer, no máximo, o governo. Como eu tenho dito, na experiência latino-americana, tem confirmado, é daí que eu tiro, quem quiser aspirar a governo tem que ter um projeto de poder agora, dado uma lógica de situações extremas que nós estamos vivendo no Brasil e na América Latina, e no capitalismo em geral. Essa é uma época que eu diria assim, é uma época de grande tensão política. E só não é uma época revolucionária porque as classes subalternas, o proletariado, os trabalhadores, o povo, não possuem nem consciência do momento e nem, em consequência, força política. E não estão preocupadas com isso, querem ganhar posições no parlamento, prefeituras, municípios, chamar os arquitetos para dar uma arrumada lá no acampamento de sem terra, no interior de São Paulo, em Goiás, não sei aonde. Percebe? Fazer uma aliança com os movimentos sociais, mas não estão aspirando ao poder e nem teorizando sobre a tomada do poder. Bolsonaro, nesse sentido, então, não é um ponto fora da curva, ele é a expressão orgânica da crise. É o contrário do que as pessoas estão pensando. E as pessoas não entendem também por que o Lula é expressão também da crise. Por que o tribunal vetou o Lula e por que o tribunal liberou o Lula como parte constitutiva da crise. A classe dominante precisa de alguém, como o Lula também. Que dúvida? Alguém duvida disso? O PT já deu todas as demonstrações. Aliás, o PT só o que fez foi dizer, estou com a classe dominante. E vamos fazer uma caridade cristã, uma filantropia aí para o povo. Então, quando eu digo que a revolução está em curso, é que o que eu quero... E agora, Paulo, também em breve vai sair um texto mais forte sobre isso,
que a gente está preparando para o Congresso da Revolução Brasileira, explicando essa frase que muita gente me diz, pô, isso aí, Nildo, do jeito que está assim, genérico, não dá. E eu sei que não dá. Tenho plena consciência, mas é para explicar o quê? Olhem o curso da crise. Olhem como a classe dominante está colocando. E olhem aí a última cartada, que é a minha esperança, é onde eu jogo as fichas. Que há momentos em que há uma aceleração do tempo histórico e que as classes subalternas podem, num curto espaço de tempo, aprender questões e experiências que durante uma década não foi possível. Está cheio de exemplos assim. A Revolução Russa mesmo. Se nós pegar o ensaio geral de 1905 para 17, foram 12 anos. Foi um conjunto de experiências do proletariado russo, dos camponeses, das vanguardas políticas, que eram inúmeras, né? Eram inúmeras. Eu sempre sugiro que quem não leu, vale a pena ler Os 10 Dias que Abalaram o Mundo. É um livro de introdução, excelente, sugiro que todos leiam, porque aí vocês vão ver o seguinte, aquele pessoal diz, a esquerda dividida não faz revolução. Quando tu vai lendo os cadetes, os socialistas revolucionários, é uma fauna de organizações de esquerda, de tudo quanto é tipo, minúsculas, pequenas, médias, e etc. Então, o último ponto que eu queria dizer é que essa aceleração do tempo histórico, ela coloca para as maiorias problemas que a maioria antes não via. E é nesse sentido, por último, que nós estamos precisando, tal como o Guerreiro Ramos diz aqui, tal como o meu guru Rui Mauro Marini diz em Subdesenvolvimento e Revolução, nós estamos sem uma vanguarda. E nós não temos uma liderança. Gente, quando o Lula foi amnistiado agora, quando anularam os processos, ele vai ser processado de novo, quando anularam os processos, eu vi muita gente ter um alívio, dizendo assim, putz, não estamos perdidos. Agora, pelo menos votar, a gente já tem alguém. E alguns acham que, inclusive, vão ser ministros. E outros vão ser responsáveis pela política pública de habitação no Nordeste brasileiro, e outros aqui no Sul. E aí vai ser o Lula, vai ser bom, porque vai voltar o PIBIC, mais umas bolsinhas, e vão abrir mais uma universidade, talvez lá em Joaçaba, uma universidade pública, e outra, não sei aonde, vão aumentar o tema das cotas, tudo essa quinquilharia aí que não serve para nada. Qual é o tema? Quando a gente fica olhando que as lideranças são essas, tu fica pensando objetivamente que o povo está órfão. E o povo está órfão. E nós temos um problema da vanguarda. Quem é a vanguarda política? Vamos lá, concluo com isso, Paulo, e com todos vocês aqui. É preciso uma vanguarda ou não é? Eu postulo que sim. Pensem, quem é a vanguarda política no Brasil hoje? Pensem. E digam assim, olha, eu leio todo mês uma organização, eu leio todo mês para ver o que está saindo ali. Percebe? Eu leio tal movimento, sei lá, o MST, Movimento Sem Terra. Vamos ver o que o João Pedro Steg está dizendo. Ninguém faz. O que o PT está dizendo? O que o PDT está dizendo? O que o PSOL está dizendo? O que ele diz? Teve reunião diretório. Vocês foram lá ver a resolução? Ninguém vai. Por quê? Porque ninguém reconhece uma vanguarda política. Não tem uma vanguarda política. É grave. Esse é um dos atrasos da Revolução Brasileira. Tem uma crise de liderança gigantesca. E a expressão máxima disso é: Lula volta, acabaram-se os problemas para um amplo setor das classes médias, da burocracia sindical, dos trabalhadores. Lula voltou, pronto, agora nós vamos em 2022, ganhamos e pronto. Aí nós faz o quê? Ah, não, aí primeiro vamos tirar o Bolsonaro. Nildo, só para ver contigo aí se a gente consegue fazer mais uma rodada de perguntas. Eu posso ficar até as 4 da manhã, meu filho. Perfeito, então. Eu vou passar então logo a pergunta aqui para o William, já fazer a pergunta dele, e depois para o Vitor. Boa tarde, camaradas. Desculpa aqui, pergunta ou crítica, né? Vamos lá. Tranquilo. No primeiro capítulo, ele fala, o Guerreiro Ramos fala da concepção voluntarista, né? Eu quero saber em que medida isso
está colocado hoje, assim, está instalado hoje, né? E como que isso, se isso exerce uma influência nos rumos da revolução, e como que era isso lá em 63 também. É isso. Vitor? Bom, boa tarde. Eu queria, na verdade, eu questionei sobre a possibilidade de traçar um paralelo entre o pensamento do Revolução em Curso do Alberto e com o cenário hoje que nós temos com essa crise, por exemplo. Eu leio que ele diz assim: reajamos contra os aparelhos que pretendem empolgar a liderança da Revolução Brasileira e que, impondo com bruta determinação seus slogans, comandos e palavras de ordem, pretendem fazer passar suas conveniências grupistas. Com isso, eu pensei como que a esquerda hoje ela se pronuncia de uma forma não vanguardista, né, como você falou, mas como, sim, uma espécie de um identitarismo míope. Queria saber como que o Alberto viria essa situação hoje? Principalmente na nossa geração, né, que é muito influenciada, como o senhor disse também, pela indústria cultural, com essas políticas que são mais, digamos, desconstruídas ao invés de totalizantes, como o autor tanto defende. É isso. Obrigado. Vou fazer também uma pergunta, Nildo. A minha questão principal é que grande parte do texto ali, o Guerreiro Ramos, ele fica tratando basicamente como há uma contraposição entre o espontaneísmo das massas e o vanguardismo, né? Então ele coloca essa contraposição justamente como Lenin, como representante dessa vanguarda, e né, dessa teoria de vanguarda, e o Marx como acreditando na espontaneidade das massas, né? E justamente, ele não coloca, eu acho que esse é o melhor ponto, ele não coloca, nega um ou outro de pronto, né? Ele vai dizer que isso depende muito das possibilidades reais daquele momento, né? E não é um elemento de seguir modelos, né, para o processo revolucionário. E aí, como o Guerreiro Ramos coloca, assim, já nessa situação revolucionária, né, que a consciência coletiva, a caducidade do sistema, é justamente, me aparenta ser, né, esse momento em que há uma indicação de espontaneidade das massas, né, na atuação revolucionária, ou melhor dizendo, que tem uma certa consciência de necessidade de revolução. Então, eu queria entender, assim, contigo, o que tu acha nesse sentido, assim, que há possibilidade no Brasil, no momento em que a gente tem uma grande consciência coletiva de caducidade do sistema, que é possível transformar isso em uma consciência revolucionária, justamente para, no caso, a possibilidade de direcionar, de ter um movimento espontâneo das massas no Brasil, ou ela necessariamente precisa ter o movimento de vanguarda, senão ela não parte para frente, né? William, o voluntarismo, como o espontaneísmo, aqui colocado pelo Byron, são sempre bordões que aparecem e que, às vezes, configuram tendências reais do movimento, né? Em geral, tanto o voluntarismo, o espontaneísmo, em primeiro lugar, Mário, ele sempre foi apresentado como uma das tendências que minimiza o papel da direção e do partido dirigente. O sujeito aposta no espontaneísmo das massas, em que o trabalho da vanguarda, ele quase que pode ser considerado desnecessário. Espontaneamente, as massas podem adquirir consciência no processo, inclusive assaltar o poder, sem o recurso de uma vanguarda. É isso que muita gente quer dizer com espontaneísmo. E é isso que, na tradição do movimento comunista, significava chamar de espontaneista. Também o espontaneísmo significava não fazer um trabalho sistemático de consciência no meio do povo e da classe trabalhadora em particular, que achava que o processo por si mesmo poderia dar consciência para as massas. Mas, sobretudo, o espontaneísmo é uma crítica dirigida àquela concepção que, no fundo, menospreza, subalterniza o papel da vanguarda dirigente. A origem sempre é essa.
Bom, vocês sabem que a Rosa Luxemburgo tem um texto clássico sobre o espontaneísmo, Lenin escreveu sobre o espontaneísmo de maneira abundante, e sobre isso queria dizer, o espontaneísmo nunca conquistou o poder. São vanguardas políticas que constituem o poder, que orientam o poder com apoio das massas. As massas, as grandes rebeliões das massas, etc. E depois eu vou terminar aqui na questão do Lenin, né? Que eu queria fazer uma precisão, talvez, no que você menciona, Mário. E depois chegar na do William, viu, William? Que é a questão do voluntarismo em 1963. Que é o seguinte, nesse sentido, tu pode verificar o espontaneísmo como uma tendência dentro do movimento revolucionário ou comunista, aqui e acolá, num processo ou no outro processo. Você pode ver o espontaneísmo no começo da Revolução Cubana, na Revolução do vietnamita, chinesa, mas veja, Mário, que para pegar isso tem que descer no movimento e verificar como é que ele apareceu. O espontaneísmo não é um termômetro que tu tem, coloca ali, mede e tira a temperatura. Tu tem que entrar no movimento e verificar. Nas condições da Revolução Cubana, havia uma tendência voluntarista e espontaneísta? Muita gente considerou o assalto ao quartel de Moncada como expressão do voluntarismo e do espontaneísmo. Muita gente considerou a tentativa de Hugo Chávez de derrubar Carlos Andrés Pérez e assumir o poder através de um golpe cívico-militar como uma expressão voluntarista, quer dizer, não tinha arraigo nas massas, e um elogio ao espontaneísmo que as massas, diante daquela ação, iria despertar de sua consciência. Muita gente considerou, e o Cid Benjamin faz a autocrítica dele no livro Graças à la Vida, que o recurso à luta armada ia despertar a consciência das massas. Havia aí também um certo voluntarismo, no sentido que essa tendência ela não obedece a necessidades orgânicas da massa, mas uma vez colocada ali na frente, ela poderia despertar isso, capitalizar e criar uma onda. É claro que isso a gente chama uma manifestação de voluntarismo, no sentido de que a vontade revolucionária extrapola as condições materiais e o movimento orgânico da realidade das classes em conflito e da luta de classes. É isso que a gente quer chamar quando estamos discutindo esse tipo de coisa. Então, Marlon, eu quero dizer para você, não há modelos a seguir, e tem uma coisa, as massas hoje não acreditam no sistema. É aí que o bicho pega, que a gente vai soltar aí no Congresso da RD, vai ficar mais claro. E quero dizer a todos que o Congresso da Revolução Brasileira tem parte que é só para militante, tem parte que é aberta. E nós vamos abrir uma parte do Congresso. Então, as massas não acreditam no sistema, Marlon. Sim. Mas veja, o Lula e toda a esquerda liberal acredita no sistema. Então, tem bases no povo que acredita que, se colocar o Lula lá, resolve. Quer dizer, a República Burguesa não está numa crise terminal. O sistema pode ter um poder de autorregeneração. Percebe, Marlon? Então, não está difundindo no povo, porque, para a base do liberalismo de esquerda, o sistema não está em crise. O sistema está em crise para amplos setores do proletariado, a coesão burguesa e setores da classe média que estão contra o regime republicano, a democracia burguesa, o Supremo, o Congresso, o controle da mídia, etc. Esse povo diz, o sistema está podre. Mas uma outra parte diz, não, nós vamos voltar para a democracia. Nós vamos voltar para agosto de 2016. Marlon, dá para voltar. Então, você veja que difunde ilusões e não cria o sentimento generalizado que tinha, aí sim, William, lá em 63, que o sistema não prestava. João Goulart, o governo, olha a diferença. João Goulart, o presidente da República, clamava pelas reformas de base. Isso é muito importante, gente,
para entender o Guerreiro. O governo de João Goulart clamava pelas reformas de base. Qual é a reforma, meus queridos arquitetos? Reforma urbana. Reforma agrária. Olha, a propriedade da terra em questão. Olha que coisa. Percebe o atraso que é o Lula? Olha o atraso que é 14 anos de PT. O João Goulart dizendo, tem que fazer a reforma agrária, tem que fazer a reforma urbana. Quer dizer, a propriedade, William, está em questão. E quem defende isso? O governo. Mas o governo dizendo, tem que ter uma reforma bancária. Mais, o governo dizendo, tem que ter uma reforma universitária. Mais, o governo dizendo, reforma atrás de reforma. E mandando... Mais, o governo está dizendo assim, controlar as remessas de lucro para o estrangeiro. Ah, meu amigo. Você pode colocar cotas de 100% na universidade que não incomoda, mas controlar 10% das remessas de lucro, cai o governo. Então, William, esse contexto era de reformas. E a direita, totalmente amedrontada, com dificuldades imensas. Eu mencionei aqui, quando ele dá aquele ponto que a hierarquia está sendo quebrada, é que nas Forças Armadas, o nacionalismo estava ganhando uma feição de um nacionalismo revolucionário. Já tinha um nacionalismo reformista. E a hierarquia quebrou. Quebrou. Eu fui ler essa história. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, agora está numa confusão aqui, não vou achar. Ah, está aqui, ó. Esse aqui é o Humberto Peregrino. O pessoal do Partidão vai no Nelson Werneck Sodré. Eu li o Nelson Werneck, mas eu vou no Humberto Peregrino. Humberto Peregrino é o seguinte, o tenentismo, lembra aquela tendência, o tenentismo no Brasil, os anos 30, etc.? Aquilo lá, Castelo Branco foi lá e teve que restituir a autoridade no meio das Forças Armadas, a hierarquia. E ele fez sob o controle da doutrina dos Estados Unidos, do Comando Sul dos Estados Unidos. Em 64, isso estava completamente em frangalhos. Só uma ditadura para extirpar os militares nacionalistas, torturá-los, colocá-los no exílio, degradá-los, tirar das Forças Armadas. 8 mil militares, meus amigos. 8 mil. Então, veja que a questão que se coloca aqui é que um governo chamando reformas, tocando na propriedade, enfrentando o imperialismo, quebra na hierarquia, e as massas participando da política, a direita já não controlava as instituições. Não controlava o exército. Nesse contexto é que eu coloco o 63, que você pediu. Mas eu coloco algo mais. O voluntarismo aí se apresenta, veja que é muito fácil dizer, isso aí é um voluntarismo, um espontaneísta, um politicista, pode dizer isso é fácil dizer. Agora, coloque-se na posição de João Goulart, do Jango. João Goulart não foi um presidente que disse, vamos para as cabeças, vamos para a guerra civil. Getúlio se matou. Salvador Allende morreu no palácio. Quem no meio do trabalhista disse, vamos para a guerra civil, foi o Brizola. Por isso que o Brizola era odiado pelos militares e pela burguesia brasileira. Pela Globo desde sempre. Então, esse voluntarismo, em 63, 64, William, eu diria que podia... Todo movimento tem uma dose de voluntarismo, mas não era a tendência dominante naquelas manifestações de massa. Naquelas manifestações de massa, o voluntarismo tinha uma parte, o espontaneísmo tinha uma parte, se tu quiser, mas o grosso era uma massa que estava tomando consciência da necessidade da Revolução Brasileira e que tinha que tomar o poder. E o erro do Jango constitui não ver isso. E aí, Marlon, eu quero te dar um toque que eu li num cara que eu tive uma discussão pessoal lá no México ainda, que era o Eric Hobsbawm. Que o Eric Hobsbawm, o livro dele sobre o nacionalismo é uma porcaria. Uma porcaria não, muito limitado, não é uma porcaria. Isso aí vocês podem ler. O nacionalismo, mas é limitado, porque é um britânico, é um europeu, não sabe o que está na América Latina. Mas ele disse uma coisa sobre o Lenin muito importante. Ele disse que
Quando acusam Lenin de ser um cara que dá um golpe, saca? Um golpe, ele diz, se o Lenin teve alguma coisa, mano, não foi dar um golpe, foi interpretar o desejo das massas na Rússia. E dizer, ontem seria cedo demais, amanhã é tarde, é agora. Dá o chamado que os liberais chamam o golpe bolchevique. O golpe bolchevique é uma interpretação do Lenin dizendo o seguinte, chegou a hora de quebrar a espinha, a cabeça, as pernas da classe dominante do poder autocrático na Rússia. O Lenin, então, isso é brilhante, cara. Agora, quem diz isso é o Eric Hobsbawm. Agora, a ideia de que o Lenin é um golpista, etc. Tal, tem um texto que eu recomendo para todo mundo que chama A Dualidade de Poderes, do Lenin. É um texto pequenininho, acho que são 6 páginas. Leiam isso, é uma beleza. O Lenin mostrando, inclusive para os gramscianos aí, que são tudo de moda, dizendo o seguinte, olha, quem luta pelo poder não dá um golpe no poder. Ele tem hegemonia nas classes antes. É o trabalho lento da organização no interior do movimento de massas. Então, eu faria esse breve reparo. E para o William dizer isso, que o voluntarismo é uma tendência sempre presente quando tem movimento de massas. Ela não pode ser dominante. E em 63, ela não era dominante. O que faltou em 63, de fato, foi mais força na vanguarda e os condicionamentos inexoráveis que levaram o Jango a ter uma posição de não enfrentamento com a classe dominante. E nesse sentido, arriscar seu próprio pescoço, que é a função de um presidente. É a função de um presidente, arriscar seu próprio pescoço. Arriscar com o povo. Percebe? É diferente. O Lula se vitimiza. Ele não arrisca seu pescoço com o povo. Ele se vitimiza do sistema. É uma outra conduta, mas aí teríamos que entrar em detalhes maiores. Eu espero que com isso eu possa ter... E esse voluntarismo, eu repito isso, William, sempre haverá essa tendência de uma parte do movimento pensar que pode mais do que realmente pode. Sempre haverá. Os voluntaristas sempre estão em qualquer movimento. Só que cabe precisamente à vanguarda fazer como Lenin. Ontem seria precipitado, amanhã será tarde. A questão é hoje. Para isso, a vanguarda tem que estar acompanhando a conjuntura para e passo do que realmente está acontecendo diante dos nossos olhos, que nós não conseguimos ver. Nildo, te agradeço aí bastante essa conversa que a gente está tendo hoje. Acabou? Debater política é sempre bom. Então, eu estou esperando aqui ver se o pessoal ainda tem mais alguma pergunta, né? Se eles querem trazer algum outro elemento para uma crítica ou até algum comentário para fazer. Só uma coisa, Marlon. O negócio dos slogans, né? A esquerda brasileira vive de slogan agora. Só de slogan. Ela fica procurando um slogan. Somos 70%. Isso é uma idiotice completa, né? Lembra aquele somos 70%? Quer ver os slogans? Ele não. Pode existir coisa mais idiota que isso? Quer ver uma coisa completamente outro slogan? Lives Black Matter from United States. O que isso diz para nós? Nada. Os slogans, meus caros, têm que nascer da consciência mais íntima das massas. E tem que estar vinculado com o propósito da revolução, organicamente vinculado. Então, Black Lives Matter, o que diz para nós? Nada. Nada. Tem que vir aqui de dentro. Agora, tu pode entender o que é a luta antirracial na África do Sul? Pode e deve. Tu pode entender o que é a luta antirracial em Angola e Moçambique? Pode e deve, tem que entender. Tu sabe o que é isso em Cuba? Aqui no Brasil ninguém sabe. E no Brasil, como é que é? Tem que partir das nossas entranhas. Então, os slogans, né? Os slogans que você menciona aí, né? Sempre eles querem substituir uma... Na verdade, eles fazem uma coisa de colocar aqui um slogan que vem de fora.
E que, então, a realidade nacional tem que ser colocada a buticão ali, tem que caber no slogan. Nildo, a gente está encaminhando para o final. Queres fazer alguma fala ainda de encerramento? Ou a gente já pode dar? Queres comentar algo ainda? Bueno, meus camaradas, eu estava preparado para nós ir até as 3 da manhã, mas estou vendo que vocês estão com pouca disposição. Acho que vocês estão querendo ir para a balada, o que é verdadeiramente escandaloso. Mas eu queria reforçar só uma coisa aqui, que é um elogio para o trabalho de vocês. Eu comecei a... Foi em conversa com o Jorge, que ele começou a me falar, eu achei isso uma iniciativa extraordinária, que vocês façam isso. Para ler sistematicamente, estudar com rigor. E estudar com rigor dentro de um programa da Revolução. Porque, olha, o caldo vai engrossar cada vez mais no Brasil. E vocês estão implicados nisso. Marido, acho que tu caiu, cara. Tá por aí ainda? Logo na fala final. Olha só. Não, voltei, né? Voltei, não voltei? Agora sim. Olha só. Queiram vocês ou não, a vida vai encontrá-los e vai atropelá-los. Por isso que esse trabalho que vocês estão fazendo de estudo sistemático, estudar as questões relevantes para o Brasil, para a Revolução Brasileira, é isso que vocês têm que fazer. Continuar fazendo. Então, meu aplauso por vocês, por estarem mantidos, são vários, já tem mais de um ano a experiência? Dia 25 agora faz um ano, Nildo. 25 de abril, de março? Sim. Olha só, aniversário, hein? Parabéns. Acho que tem que manter isso, estudo sistemático, estar antenado. E vocês têm que ter individualmente um programa de pesquisa, que só pode ser o programa da Revolução Brasileira. E o que vocês vão fazer aí dentro? Como arquitetos, advogados, economistas, geógrafos, sei lá, e cada um estuda aí. Vocês têm que estar colocados dentro disso. Isso é muito bom em termos profissionais e, naturalmente, é muito bom em termos políticos. Então, meus parabéns, foi um prazer estar com vocês aqui. E vocês sabem que eu volto sempre que for convidado. Valeu, meus camaradas. Perfeito, obrigado, Nildo. Aí, com certeza, a gente vai ter outros Nós momentos aí agradecemos. para discutir também.